Meus irmãos, em Cristo Jesus, a paz do Senhor, nós estaremos orando juntos, mas antes de orarmos nós vamos meditar na palavra. Nós precisamos fortalecer a nossa fé na palavra de Deus. Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele disse que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Então a palavra de Deus, ela tem o poder de gerar fé nos nossos corações. E o escritor aos Hebreus também, falando sobre a fé, no capítulo 11, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós queremos agradar ao Senhor, a nossa vida precisa ser uma vida de fé, a nossa oração precisa ser uma oração feita com fé. Tiago, quando escreveu a sua carta, ele diz que a oração da fé salvará o doente. É necessário que nós nos aproximemos de Deus com um coração sincero, cheio de fé, crendo que Ele é poderoso para fazer abundantemente, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E eu gostaria de falar do exemplo de um homem chamado Abel. A carta aos Hebreus nos apresenta uma galeria de homens e mulheres de Deus que são conhecidos como heróis da fé, e figura nessa galeria esse personagem, esse homem de Deus chamado Abel. E em Hebreus capítulo 11, verso 4, a Bíblia nos diz que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Nós temos aqui um homem que prestou um culto a Deus, que viveu uma vida que agradava a Deus. O relato bíblico nos diz que ao cabo de dias, tanto Caim como Abel trouxeram uma oferta ao Senhor, mas o Senhor atentou para Abel e a sua oferta, e para Caim e a sua oferta Deus não atentou. A vida de Abel, a oferta de Abel agradou a Deus, porém a vida de Caim e a oferta de Caim não agradou a Deus. O exemplo de Abel nos mostra e nos revela que ele foi um verdadeiro adorador. A sua oferta foi aceita por Deus, e no texto nós percebemos uma grande diferença entre a adoração e o culto de Abel e a adoração e o culto de Caim. Ambos eram pecadores e reconheciam o direito de Deus receber a adoração, e sabiam da necessidade que tinham de prestar a Deus culto, de ter reverência diante de Deus. Mas algo interessante no texto nos mostra que Deus atentou primeiro para Abel e a sua oferta. Primeiro, o olhar de Deus estava no adorador, e em segundo plano é que Deus atentou para a oferta. Isso nos revela que a vida do adorador é que vai atrair a atenção de Deus. Deus recebeu, Deus aprovou, Deus agradou de Abel, e consequentemente Deus agradou de sua oferta. Deus reprovou Caim, Deus reprovou a vida de Caim, Deus reprovou a pessoa de Caim, e consequentemente Deus também reprovou a oferta de Caim. Não adianta nós tentarmos comprar Deus com as nossas ofertas, pensar que nós vamos fazer algo para Deus, trabalhar para Deus, exercer alguma atividade ministerial e pensar que nós vamos agradá-lo se a nossa vida não for uma vida de fé. E uma vida de fé é uma vida de obediência a Deus. Percebemos que Noé também é um personagem que figura na galeria dos heróis da fé, e a fé de Noé foi demonstrada por intermédio da obediência. Quando Deus mandou ele construir uma arca, a Bíblia nos diz que ele foi obediente. Ele levou alguns anos para terminar aquela construção, e quem sabe ao longo dos anos as pessoas faziam piada da fé de Noé, dizendo: para que você está construindo essa arca?
essa história de dilúvio, isso não vai acontecer, não vai ter dilúvio, coisa nenhuma. Mas Noé demonstrou a sua fé por intermédio da obediência. Deus agradou da vida de Abel, ou seja, primeiro Deus olha para o adorador, para depois olhar para a oferta. Primeiro ele agradou de Abel e depois atentou também para a sua oferta. E Deus reprovou Caim e consequentemente também reprovou a sua oferta. Esta passagem, ela deve nos levar a refletirmos e fazermos uma análise, um exame de como está a nossa vida com Deus. Quando o Senhor Jesus estava ministrando a palavra para a mulher samaritana, ele disse que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Um dos atributos de Deus é a onisciência. Deus conhece tudo, Deus sabe de tudo, Deus vê tudo. Então não adianta nós tentarmos enganar Deus. Nós podemos enganar o homem, nós podemos enganar os seres humanos, mas nós não podemos enganar Deus. A Bíblia diz que Deus conhece a verdade no íntimo. Deus é verdadeiro e Ele quer adoradores que sejam sinceros, adoradores que sejam verdadeiros, pessoas que se aproximem dEle com o coração sincero, com o coração cheio de fé. Primeiro Deus agradou de Abel para depois agradar da sua oferta. Então não adianta tentarmos realizar algo para Deus achando que aquilo que nós fazemos vai fazer Deus ser favorável a nós. Pelo contrário, os olhos de Deus, o interesse de Deus primeiramente está no adorador. Deus, quando aprova o adorador, consequentemente Ele aprova a oferta, mas quando Ele reprova o adorador, também Ele vai reprovar a oferta. Então esse exemplo de Abel nos ensina algo extraordinário. Vamos prestar o nosso culto, vamos prestar a nossa adoração a Deus de forma sincera, de forma verdadeira, porque são adoradores dessa natureza que Deus está procurando. Quantos estão enganando a si mesmos, se tornando Deus da sua própria adoração, pensando que vão agradar a Deus, levando uma vida de qualquer maneira e de qualquer forma, mas não. Que estejamos aprendendo com o exemplo de Abel, que estejamos aprendendo com o exemplo de Noé, que tenhamos esta marca, a marca da obediência, e prestarmos um culto sincero a Deus, pois a nossa vida fala muito da nossa oferta. A nossa oferta vai refletir aquilo que nós somos, e se a nossa vida, se nós agradarmos a Deus, consequentemente Deus se agradará da nossa oração, Deus se agradará do nosso louvor, do nosso cântico. Se Deus se agradar da nossa vida, consequentemente aquilo que nós fazemos para Ele, aquilo que nós oferecemos e ofertamos a Deus, consequentemente Ele também se agradará. Nós vamos orar a Deus, pedir a Deus para que a nossa vida seja marcada, para que a nossa vida tenha essa marca, a marca da obediência, e dessa forma nós possamos alcançar de Deus aquilo que nós necessitamos, possamos alcançar de Deus o seu favor, a sua bênção, pois a palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer abundantemente, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa oportunidade nós estamos juntos orando ao Senhor neste momento. Está aí o teu filho, o seu filho, a sua filha que está clamando. Eu não conheço o particular de ninguém, mas o Senhor sabe das necessidades de cada um. Que o Senhor possa estender as tuas poderosíssimas mãos e que em nós haja essa marca, a marca da verdade, a marca da obediência, de modo que o Senhor possa se agradar da nossa vida, para que as nossas orações sejam feitas e elas possam alcançar o seu coração, e o Senhor possa enviar dos céus a resposta
para as nossas súplicas, a resposta para o nosso clamor. Que as mãos do Senhor estejam estendidas, que o Senhor alcance essa pessoa que está nos ouvindo nesse momento com as suas bênçãos divinas. Nós sabemos o que ele está apresentando diante do Senhor nesta hora, mas que pelo poder do nome do Senhor Jesus, que haja um mover dos céus sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre a família dele, e grandes coisas o Senhor possa estar fazendo, pois nós cremos na sua palavra. A sua palavra é a verdade, e ela diz que o Senhor é poderoso para fazer abundantemente, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Assim nós cremos e pedimos ao Senhor, do precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, e Deus abençoe a sua vida. Vamos seguir o exemplo de Abel, vamos seguir o exemplo de Noé, termos essa marca e sermos um adorador que tem a marca da verdade, também tem a marca da obediência a Deus e a sua palavra, e vivamos uma vida de fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, a paz do Senhor, e até breve, em nome de nosso Senhor Jesus.